Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 91, que fala sobre comunicação celular. Bom, o que é uma comunicação celular, que também pode ser chamada de sinalização celular? É uma forma que uma célula tem para se comunicar com a outra, né? Então, uma célula consegue se comunicar com a outra através de processos, né? De sinais. E é isso que a gente vai aprender hoje, tá? São esses sinais que determinarão quando e como uma célula deverá agir. Então, por exemplo, por esse processo, torna-se possível a integração das células de um organismo multicelular. Nosso corpo é multicelular, tem vários tipos de células. Tem células nervosas, células epiteliais, células musculares, células conjuntivas. E é necessário que haja uma comunicação entre elas para que tudo funcione. Lembrando que um conjunto de células forma um tecido e um conjunto de tecidos forma um órgão. Então, por exemplo, o órgão coração, que é feito de tecido muscular, para que ele possa bater em sintonia, é necessário que todas as células entrem em sintonia através da sua comunicação, tá? Quais são essas etapas de sinalização celular ou comunicação? Então, para que essa sinalização ocorra, é importante a presença de alguns elementos. Então, a gente tem a célula sinalizadora, que é a célula que vai emitir o sinal, tá, para outra. A molécula sinalizadora, que na verdade é o produto, né, é o sinal em si. Então, nós temos a célula sinalizadora, é quem vai mandar o recado. Nós temos a molécula sinalizadora, que na verdade é o recado. E nós temos também a célula-alvo, que é quem vai receber esse recado. Tá? Então, a célula sinalizadora é quem vai mandar esse sinal, esse recado. A molécula sinalizadora é o próprio sinal, é o próprio recado. E a célula-alvo, na verdade, é quem vai receber esse sinal, quem vai receber esse recado. A célula sinalizadora é aquela que é responsável pela produção da molécula sinalizadora, a qual, por sua vez, será responsável por levar informações, tá? E a célula-alvo é aquela que vai receber, certo? Esses receptores, eles podem estar na membrana ou no interior da célula. Então, lembrando que essa célula-alvo, ela vai receber esse recado, receber esse sinal através de alguns receptores, que podem estar tanto na membrana celular ou no interior dessa célula, tá? Algumas etapas da sinalização celular. Então, vamos lá. O passo a passo. As células sinalizadoras vão fabricar e liberar esse sinal, tá? Então, elas vão fabricar e liberar esse sinal. Segundo passo, esse sinal, que é a molécula sinalizadora, ele vai seguir em direção à célula-alvo, que é quem vai recebê-lo, tá? E essa célula-alvo, ela pode estar próxima ou não à célula sinalizadora. Terceiro passo, esse sinal, que é a molécula sinalizadora, ele vai se ligar ao receptor específico da célula-alvo. Então, esse sinal vai chegar lá na célula-alvo e ele vai se ligar a um receptor específico para ele, tá? Ele vai encaixar como se fosse um quebra-cabeça. Aí, ele se encaixa ali naquele receptor e consegue entrar dentro da célula-alvo, que é quem vai receber esse sinal. Aí, o sinal é emitido e, de acordo com a mensagem desse sinal, há algumas modificações no metabolismo da célula para ter uma resposta celular, tá? Bom, aqui eu trouxe duas ilustrações para vocês entenderem melhor. Então, a celulinha azul é a célula sinalizadora, é quem vai mandar o sinal, tá? Então, ela vai mandar o sinal para a célula-alvo, que é a célula que vai receber o sinal, é a célula receptora. Então, a célula sinalizadora, ela recebe um estímulo, né? Esse estímulo que ela recebe vai fazer com que ela produza
uma molécula sinalizadora, que é o sinal em si. Então, ela vai fabricar esse sinal, essa molécula sinalizadora, e ela vai emitir essa molécula para a célula-alvo, tá? Quando essa molécula chega na célula-alvo, que é essa célula amarelinha, ele vai se ligar ao receptor específico para ele. Então, ele não vai se encaixar em qualquer receptor. Ele vai se encaixar no receptor que é específico para ele, tá? Então, esse sinal chega, que é essa molécula, vai se ligar a um receptor específico e vai entrar dentro da célula para que esse sinal seja reproduzido num efeito, ou seja, num metabolismo celular. Então, o que é que a célula tem que fazer? Ela vai realizar, tá? E abaixo, em preto e branco, nós temos ali as moléculas sinalizadoras, né? Que podem ser de dois tipos. As sinalizadoras hidrofílica e as sinalizadoras hidrofóbica. O que significa isso? A molécula sinalizadora hidrofílica, ela tem atração pela água, tá? Então, o receptor dessa molécula sinalizadora, ele é localizado na superfície, tá? Então, na superfície da célula, a molécula hidrofílica já consegue se conectar nele e depois que ela entra dentro da célula. Nós temos também a molécula sinalizadora hidrofóbica, ou seja, ela tem fobia de água, né? Ela se repele em contato com a água. Então, esse receptor, ele não consegue se abrir para que essa molécula entre dentro da célula. Ela precisa entrar através de um transporte, porque lembrando que a célula, a membrana, né, ela contém a água, a bicamada lipídica. Então, o que acontece? Essa molécula ela não consegue atravessar a camada da membrana plasmática, né? O citoplasma, por conta dela ser uma molécula que repele a água. Então, ela precisa de um transporte. E esse transporte, normalmente, é uma proteína que é carreadora. Ou seja, vocês devem lembrar da aula de membrana plasmática, que eu tenho as proteínas periféricas ou integrais, que ficam lá fincadas na membrana plasmática, e elas ajudam a transportar as substâncias que não passam por difusão na membrana plasmática, por difusão simples, né? Então, elas acabam entrando por meio dos canais proteicos. E aqui é a mesma coisa, a gente vai precisar de uma proteína que carregue essa molécula sinalizadora para dentro da célula, tá? E aí, o receptor para essa molécula sinalizadora, ele vai estar dentro da célula, tá? Porque ele sabe que se ele ficar na superfície, essa molécula não consegue passar porque ela tem fobia à água. Bom, e quais são os tipos de sinalizações, né, que nós temos? Então, eu trouxe duas ilustrações aqui para vocês. Na primeira, que é a menorzinha, nós temos uma célula emissora, que é a célula sinalizadora, tá? E a célula alvo, né? Então, o que acontece aqui? Durante o desenvolvimento do sistema imune, por exemplo, né? O que a gente tem? A emissão do sinal, né? Que é a molécula sinalizadora, pela célula sinalizadora. E essa molécula se liga ao receptor e entra na célula-alvo. São as moléculas sinalizadoras hidrofílicas, né? E a gente tem vários tipos de sinalizações, né? E é isso que a gente vai entender melhor nessa figura maior. Então, durante o desenvolvimento, a gente reforça a diferenciação e proliferação celular, tá? Então, olha só, eu tenho aí o desenho acima, que é um tipo de sinalização que a gente chama de autócrine, tá? Então, o que acontece? Ela produz o sinal para ela mesma,
tá? Ela produz o sinal e na membrana dessa célula já tem receptores, tá? Para poder transportar aí essa molécula sinalizadora para dentro da célula novamente, tá? Então, nós temos aí autócrine, né, que é esse tipo de sinalização. Auto significa para ele mesmo, né? Quando a gente fala, por exemplo, autocuidado, significa eu cuidar de mim mesma. Então, quando eu falo de sinalização autócrine, significa aquela sinalização onde a célula fabrica moléculas sinalizadoras para ela mesma, tá? Nós temos a parácrine, tá? Como é que é a parácrine? Essa célula sinalizadora, ela produz um sinal, que é uma molécula sinalizadora, tá? Para atuar, então, nos receptores de outra célula, que é a célula-alvo, tá? Que foi o exemplo que eu dei aí na figurinha menor do lado, tá? Então, a gente tem isso daí. E nós temos também o tipo de sinalização endócrine, que é essa de baixo. Como é que funciona essa endócrine? Essa endócrine, a célula vai, a célula sinalizadora vai emitir moléculas sinalizadoras, que na verdade, em contato com capilares sanguíneos, esses capilares sanguíneos, eles que vão receber em suas células as moléculas sinalizadoras, tá? Então, é em contato direto com a corrente sanguínea, tá? Por isso que chama endócrine, né? A gente lembra de endocrinologia, né? Então, uma coisa endo é dentro, tá? Então, são moléculas sinalizadoras que entram na corrente sanguínea e não em outra célula, tá? E nós temos também o tipo de sinalização que acontece no sistema nervoso, né? Onde eu tenho, então, um neurônio, e nesse neurônio, lá no rabichinho dele, que é o axônio, a gente tem, então, na pontinha dele, a fabricação de moléculas sinalizadoras, que chamam de neurotransmissores, e quando um neurônio encosta nesse axônio, que a gente chama de sinapse, na sinapse é o encontro de um neurônio com outro, né? Esses neurotransmissores atingem o receptor do outro neurônio, tá? E com isso é transmitido o impulso elétrico, tá? Então, esse também é outro tipo de sinalização, certo? Bom, agora eu gostaria que vocês fizessem os exercícios adicionais e me entregassem aí até a data mencionada. Bons estudos para vocês e até a próxima!